Por que os narcisistas e os manipuladores são totalmente seduzidos pelos empatas? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O interessante quando falamos sobre a natureza humana, conhecemos pessoas que são empáticas, antipáticas e simpáticas. O interessante é que há uma diversificação entre essas palavras. Por exemplo, antigamente a palavra simpatia via do simpatos, era uma pessoa que era solidário à dor do outro. Se você vê, por exemplo, pela etimologia, né? E o antipático é aquela pessoa que é totalmente indiferente à dor do outro. E também temos o empata, né? O empata é aquele, por exemplo, que hoje, né, pegou o sentido da palavra simpatia e foi reformulado. Mas o interessante é que quando falamos sobre o empata, por que que os narcisistas são totalmente seduzidos pelos empatas? O interessante é que os empatas, eles acreditam no valor das pessoas. E os narcisistas e manipuladores, ele não vê pessoas, eles veem oportunidades nas pessoas que são totalmente amorosas e solidárias, tá? O interessante é que quando você conhece uma pessoa, você vai inconscientemente projetar nela as suas crenças e os seus valores. Diz aquela frase, por exemplo, né? Se Pedro fala muito sobre João, de quem que eu vou saber? De Pedro ou de João? O interessante é que quando você vê uma pessoa falando muito sobre a outra, você vai saber mais das pessoas que falam. E o que que isso tem a ver? O interessante é que quando uma pessoa vê bondade na outra, na maioria das vezes essa bondade está nela, mas ela não percebe. Uma pessoa também que vê maldade nos outros constantemente, ela não percebe, mas ela vê aquilo que está nela e projeta no outro, né? Ou seja, inconscientemente projetamos no outro. Então, os empatas, eles acreditam no valor das pessoas porque ele está projetando no outro aquilo o que ele vê, aquilo o que ele sente. Então, o manipulador e o narcisista, quando vem algumas pessoas que são extremamente bondosas, eles não veem essas pessoas como indivíduos. Ele vê essas pessoas, por exemplo, como se fosse algo que eles possam usufruir em bem próprio. Então, o manipulador e o narcisista, eles são empatas, mas numa maneira totalmente mimética, porque, por exemplo, ele se camufla no sentimento do outro e o outro, né, vê essa certa similaridade. Você vê que os valores parecem que coincidem em relação do empata com o narcisista, coincide, porque ele está projetando no outro aquilo o que ele vê, né? Então, o narcisista não, o narcisista, o manipulador, eles fazem totalmente ao contrário. O interessante também é o segundo aspecto, né? Que os empatas, na maioria das vezes, eles acreditam em um bom diálogo, que as coisas podem se resolver mediante conversas. E o narcisista e o manipulador, eles são muito bons em narrativas. Por exemplo, eles manipulam as pessoas pelas emoções e pelos diálogos, e não pelo real. Então você vê que há uma discrepância muito grande naquilo que o narcisista faz e naquilo que ele fala, porque na maioria das vezes não condizem. Então, o que que ele vai fazer? Ele sempre vai justificar o seu ato, né, de acordo com esse diálogo. Então, ele vai convencer, na verdade, o empata, né, não para esclarecer os assuntos, ele utiliza para convencer a pessoa por que ele fez totalmente esse ato. O interessante é que o empata, ele vai dar chance ao narcisista,
né? Mas só que ele não sabe quem é narcisista, mas ele acredita, por exemplo, no melhor da pessoa. Então, o narcisista e o manipulador, na maioria das vezes, eles trabalham com a narrativa e com as emoções. É por isso que os empatas são totalmente envolvidos, porque ele se solidariza com a dor do outro. E o narcisista ele se aproveita da dor do outro. Antes de continuar, por exemplo, a nossa sequência, eu quero saber para vocês se vocês estão gostando do nosso canal, se o nosso conteúdo é totalmente relevante para vocês. Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, né, e dê um joinha. Então, assim você pode, por exemplo, enviar também o nosso vídeo para as outras pessoas que queremos fazer um conteúdo muito mais diferenciado e reflexivo. Tá? Não, por exemplo, falando de jargões, o que você tem que fazer para se livrar de um narcisista, porque essas coisas são muito mais complexas, porque o ser humano ele se liga ao outro, na verdade, em questão de laços, laços existenciais e laços simbólicos. Então, com isso se torna muitas vezes difícil de desvencilhar, porque, por exemplo, a pessoa viu, né, no manipulador e no narcisista alguém que, por exemplo, era valoroso para ele a princípio. Então o ser humano ele cria laços, tá? Então ele cria símbolos. Então para ele se desvincular desses laços é totalmente difícil, tá bom? O interessante que eu queria ir para vocês com um tópico 3, na verdade, ele é muito interessante, tá? Por exemplo, que os empatas acreditam na cumplicidade e no reconhecimento. O que seria isso? Por exemplo, narcisistas e manipuladores se utilizam da boa-fé para fazer promessas irreais. Ora, se eu faço um favor para você, eu quero que você retribua esse favor, mesmo de uma forma indireta, um obrigado, sabe, um agradecimento. Então você vê que o empate ele vê que há uma espécie de vínculo e que a pessoa vai fazer a mesma coisa como questão de cumplicidade, agir da mesma maneira, sabe? Por exemplo, você fazer aos outros aquilo que você desejasse que os outros fariam com você. Então, quando o empate ele faz um favor a um narcisista, a um manipulador, e o que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer o seguinte, vai prometer fazer a mesma coisa, mas só que ele não faz. Ele sempre vai se utilizar de promessas irreais para manter esse vínculo do qual ele vai se alimentar da boa fé do empata continuamente. Então ele é uma espécie de um vampiro existencial, ele vai drenar toda a energia da pessoa. O interessante é que as crenças, né, se estabelecem em comportamentos. As nossas crenças se estabelecem em comportamentos. Ou seja, se uma pessoa se comporta bem, você vai julgar que essa pessoa é boa. Se a pessoa age mal, você estabelece que essa pessoa é má. Se ela não age de boa fé. Então, o narcisista ele entra num campo de visão do qual que te cega. Ele vai mostrar para você aquilo o que você quer ver. Então é por isso que eles se dão muito bem, tá? Nesse campo de relacionamento com os empatas, tá? Por isso que o empate ele sempre pede um sinal de reconhecimento. Mas é típico da natureza humana retribuir um valor ou um favor com outro favor e o outro valor. Né? O interessante é que se você ler a obra de Roberto Cialdini, né, que fala, por exemplo, sobre a interação humana, os seres humanos desde os tempos primórdios, né, desde lá dos Homo sapiens, o nosso vínculo sempre foi relacional, sempre foi por troca, sempre foi por reconhecimento e por pertencimento, tá? Então, agora temos, por exemplo, o tópico seguinte. E o interessante disso é que os empatas não conhecem os sinais de alerta. Ou seja, todo manipulador e o narcisista agem por padrões. Todo ser humano age por um certo tipo de padrão de comportamento. A mãe conhece o filho conhece a mãe, o irmão conhece o outro irmão, né? Principalmente quando as pessoas vivem totalmente junto, né? Dentro do mesmo seio familiar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está se relacionando
com o narcisista e com o manipulador, ele mimetiza tão bem, né, o comportamento, né, ele espelha tão bem que a pessoa não percebe que o narcisista, eles dão sinais. Eles são pessoas totalmente manipuladoras, né? Ou seja, todo o seu discurso nunca condiz com o seu comportamento e todo o seu discurso visa a justificar o seu comportamento, tá? O interessante é que as pessoas, de uma maneira geral, elas não querem ver a realidade, elas querem ver no outro aquilo que ele projeta no outro. E quando conhecemos pessoas que têm um gosto similar ao nosso, e essa pessoa muitas vezes é simpática, encantadora, fala bem, ficamos totalmente cegos. Não vemos o sinal da pessoa. Aliás, quando você vê esse sinal, você acha até de uma maneira muito fofa, como se fosse uma espécie de cuidado, uma espécie de ciúmes, mas não, tá? Então, para os narcisistas, tá? O comportamento deles fala muito mais alto que as narrativas. E toda vez eles justificam, né? E, por exemplo, também temos o último aspecto. O que seria? Os empatas, eles têm problemas de dizer não, tá? Então, como o empata não sabe dizer muitas vezes não, os narcisistas e os manipuladores se utilizam, né, desse comportamento do empata para fazer o que? Chantagens emocionais. Mas aí uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Será que empatia é sinal de inocência ou não? Se a empatia, né, é o sinal de inocência ou não? O interessante é que nós agimos mediante neurônios, né, os nossos neurônios, espelhos que temos na mente. Vemos a dor do outro, né, e assemelhamos como se fosse a nossa. E a pessoa nos pede um favor e nós, condicionados pela emoção, pelo momento, muitas vezes ajudamos a pessoa. É do nosso cérebro, é do nosso comportamento, é da nossa antropologia, tá? É da nossa cognição agir desse jeito. Mas o manipulador e o narcisista, sabendo do comportamento humano, ele sempre age dentro, tá, dessa maneira para poder fazer chantagens emocionais. É por isso que eles jogam aquela frase: se você me amasse, você faria isso que eu te peço. Se você me amasse ou me considerasse, fazia o que eu estou pedindo para você. Então você vê que eles sempre utilizam, né, esses aspectos. Então por isso que os narcisistas, na maioria das vezes, são totalmente seduzidos por empatas. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo. E se esse vídeo também foi relevante para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações, dê um joinha e nos contem, por exemplo, qual foi dentro desses aspectos que vocês foram totalmente ludibriados. Porque de bom, todos sempre temos algo para dar. O narcisista não, ele sempre estabelece um porém, né? O manipulador, ele sempre estabelece um porém para ele poder te dar algo, mas mesmo assim não te dá. Então, qual foi desses aspectos que vocês se sentiram mais, por exemplo, tem mais sentido para vocês, tá? Então, como sempre, viu, eu vou colocar aqui para vocês o QR Code do nosso canal. É você entrando, né, espelhando, na verdade, o seu celular no QR Code, você vai entrar diretamente no nosso canal e vai ver os nossos conteúdos. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.